São 11 horas e 15 minutos. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta quarta-feira, dia 6 de julho. E agora nós vamos falar sobre um assunto que, na verdade, foi até um ouvinte que trouxe ontem no programa, que foi a matéria da Veja, publicada no último dia 1º, em que trouxe aí uma delação do ex-operador do Mensalão, Marcos Valério, em que ele fala que o PT, PCC e crime organizado teriam ligações. De acordo com a informação que o Marcos Valério deu, o PCC lavaria dinheiro através de empresas de ônibus e de transporte clandestino lá em São Paulo e repassaria esse dinheiro para o PT. O PT tem dito que essa é uma denúncia requentada e que só está voltando à baila por conta do processo eleitoral em outubro, e que o Marcos Valério, na própria denúncia dele, ele disse que ele ouviu falar do Silvio Pereira, e o Silvio Pereira tinha ali o contato com o empresário, que era o Ronan Maria Pinto, e esse Ronan teria ameaçado colocar esse esquema, colocar no ventilador ou soltar essa informação aí para todo mundo, e ele teria comentado o Silvio Pereira, que era aí o tesoureiro do PT na época, estava preocupado com essa informação. O Marcos Valério, pelo que eu entendi da denúncia, não foi ele não tinha conhecimento, ele ouviu falar do Silvio Pereira. E o Carlos Sampaio, já existe, inclusive, um pedido do filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que é da Comissão de Segurança Pública, fazendo um convite para o Marcos Valério ir falar na Câmara sobre esse assunto. E nós tivemos a informação que o deputado federal Carlos Sampaio também faria esse convite. Bom dia, deputado, bem-vindo ao Bastidores do Poder. É isso mesmo que nós estamos colocando? O senhor vai fazer um convite para o Marcos Valério ir falar na Câmara Federal? E o senhor acha que é um assunto requentado? Tudo bem, Rose, é um prazer estar falando com você, com o meu amigo Edmilson, e particularmente sobre um tema tão relevante como esse, junto aí aos Bastidores do Poder. Veja, na verdade, não. A resposta não é positiva. Ele foi convidado, Marcos Valério, hoje, pelo Eduardo Bolsonaro, para falar na Comissão de Segurança. O que nós estamos propondo é algo muito mais sério. Nós estamos propondo a criação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar com profundidade as acusações que foram feitas pelo Marcos Valério. E aqui, se você me permitir fazer uma breve digressão sobre o que aconteceu, não se trata de fatos requentados, muito pelo contrário, são fatos novos. O Marcos Valério fez uma delação na qual ele afirmou que movimentou dinheiro recebido de forma ilícita para o PT da ordem de 100 milhões de reais. E comentou também que parte desse dinheiro vinha de uma relação espúria e criminosa entre o Partido dos Trabalhadores e o PCC. Não se trata de uma denúncia feita e que está sendo requentada. Ao contrário, essa denúncia ela foi tão bem elaborada que ela foi homologada agora pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que as provas apresentadas pelo Marcos Valério levavam a uma delação premiada, e aqui eu reafirmo uma coisa importantíssima: só existe delação premiada com benefício para o delator quando a Suprema Corte reconhece que as provas apresentadas são sérias e indícios cabais de que aquilo de fato ocorreu. Senão a pessoa não leva o benefício. E se o Supremo homologou agora, é porque os elementos são inovadores e sérios. Portanto, não se trata de ouvir numa comissão o Marcos Valério, mas de se instalar uma CPI para se apurar a utilização por parte do PT, Partido dos Trabalhadores, de mais de 100 milhões de reais de dinheiro ilícito, segundo o delator Marcos Valério. Edmilson. Deputado, prazer falar com você novamente, depois de tanto tempo. Eu gostaria de saber o seguinte: a proposta de CPI, ela já existe formalmente, já foi feita? Como é que está a coleta de assinaturas, as 171, que estão necessárias aí? E se é viável, nessa época do ano, com pouco tempo, com campanha política aí, com deputados sendo candidatos, a grande maioria à reeleição, se essa CPI pode vingar. E se ela pode passar, parece que não pode, de uma legislatura para outra, certo? Como é que o senhor vê essa exiguidade de tempo, esses problemas todos que uma CPI hoje acarretaria? Edmilson, eu te agradeço pela pergunta. Essa CPI, eu protocolizei o pedido ontem,
Como é que funciona? Você tem que protocolar o seu requerimento, dando o objeto que vai ser fruto de uma investigação e dando os elementos necessários. Presentes esses requisitos, ela é autenticada como autenticada foi. E agora que eu começo a percorrer o caminho da coleta de assinaturas. Então, hoje, nós começamos a coletar essas assinaturas. Nós precisamos de 171 assinaturas para que a CPI seja instalada. Ontem mesmo fui objeto de uma pergunta que foi feita para mim pela imprensa, no sentido de que teria oportunidade e conveniência de uma instalação de uma CPI agora. Na verdade, o que existe, para mim, é uma clareza de que a oportunidade é agora. Uma CPI, ela não deve ou não ser implementada ou instalada com base no período eleitoral, mas por conta da investigação de casos gravíssimos que são apresentados. E, Edmilson, eu lembro que esse episódio do Mensalão, eu era da CPI em 2005, nós pedimos a cassação de vários deputados e pedimos a condenação de ministros. E, à época, era o ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Isso foi no ano de 2005. Muitos foram condenados dos mais variados partidos políticos e ministros foram presos. A questão foi gravíssima. Lembro também a você que, em 2006, nós fizemos a CPI dos sanguessugas, que eu fui subrelator. Eu era o responsável por investigar deputados que recebiam recursos do dono de uma empresa de ambulância, recebiam recursos que eram para ser destinados para ambulâncias, recebiam em suas contas bancárias e destinavam verdadeiras carcaças para os municípios. E isso foi no ano de 2006, que foi um ano eleitoral. E veja a implicação da CPI. Eu fui o autor do pedido de cassação, junto com um colega jornalista seu, Fernando Gabeira, à época era deputado federal comigo. Eu fiz o pedido de cassação de 72 deputados que tinham dinheiro ilícito da saúde nas suas contas bancárias. Qual foi o reflexo disso? 68 desses 72, Edmilson, não se reelegeram. Talvez tenha sido uma das maiores contribuições que eu dei ao país, porque foram 68, me perdoe a força da expressão, 68 marginais a menos dentro da Câmara Federal. Então, não me importa se o ano é ou não eleitoral. O que me importa é a gravidade dos fatos e a capacidade que a Câmara tem de investigar e mostrar ao país que partido político está usando dinheiro ilícito para fazer campanhas ou para lavar dinheiro. Agora, isso para mim é o relevante. Tá, e não se é ou não um ano eleitoral. Tá. Deputado, quais são as chances da tua CPI viabilizar durante o processo eleitoral? Porque você tem que conseguir as assinaturas, eu acho que deve ter, pelo regimento interno da Câmara, um número de CPIs que podem estar funcionando. Ontem nós tivemos uma leva de CPIs aí desculpe, está na Câmara, eu estou pensando no Senado. Mas vamos lá, quais são as chances da CPI se viabilizar durante o processo eleitoral? Muito grandes. Muito grandes. Eu tenho para mim que a semana que vem nós já temos condições de ter as 171 assinaturas. Repito, os fatos são gravíssimos. E esse envolvimento, Rose, do PT com o PCC, ninguém vai investigar o PCC aqui, que já está sendo investigado pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, mas o envolvimento de um partido político com o PCC, olha, eu me lembro que em 2014, vocês devem se lembrar disso, a polícia invadiu uma reunião, e no jargão policial, estourou uma reunião, na época em que estavam sendo queimados ônibus no estado de São Paulo, e lá tinham 3 integrantes do PCC e o então deputado estadual Luiz Moura. Isso foi em 2014. E o mês passado, o João Muniz, que foi contador da família do Lula por 10 anos, passou a ser investigado pelo DENARC, Departamento de Narcotráfico da Polícia Civil de São Paulo, porque também estaria lavando dinheiro para o PCC e teria ganho 55 vezes na loteria federal, dividindo dinheiro com integrantes do PCC. E, por fim, lembro também que no mês passado, o vereador Senival Moura, ele também passou a ser investigado por envolvimento com empresas de ônibus ligadas ao PCC, e ele era o vereador líder do PT na Câmara Municipal. Há uma série de indícios aqui, eu não vou antecipar e nem pré-julgar, mas uma série de indícios que levam a uma investigação. Portanto, elementos temos e estou convencido de que conseguiremos as 171
Olha, o nosso ouvinte, o Tandy Negrão, ele está dizendo assim, por que o deputado Carlos Sampaio também não chama o Bolsonaro e os filhos para falarem do envolvimento da família com o Comando Vermelho e com a milícia no Rio de Janeiro? E também sobre a CPI do Milton Ribeiro, a CPI do do orçamento secreto. Eu responderia ao Tandy que eu não estou aqui para servir a um ou a outro. Eu estou aqui para fazer aquilo que eu acredito que é o correto. Eu já pedi investigação de vários partidos políticos. Eu pedi a cassação de 72 deputados federais, acho que é uma coisa inédita na Câmara Federal. Acho que até, Rose, que eu fui deputado federal mais odiado na época pela Câmara, que pedi a cassação de 72 deputados dos mais variados partidos. Eu não estou aqui para direcionar a investigação para este ou para aquele caso. O caso que nós temos agora, uma delação premiada, homologada pela Suprema Corte, é o Supremo Tribunal Federal, é o caso do PT e do Marcos Valério. Veja, essa Suprema Corte, eu diria ao Dante, essa Suprema Corte foi a mesma que há meses atrás soltou Lula. Portanto, não dá para dizer que ela está agindo com parcialidade agora, que ela soltou Lula num passado muito recente. Tá certo, eu quero agradecer o deputado Carlos Sampaio, porque ele acho que está no meio de uma reunião e ele saiu para poder falar com a gente. Se o senhor conseguir as 171 assinaturas, por favor, nos dê um toque para a gente poder dar essa informação aqui no programa. Muito obrigada, viu, deputado? Obrigado, Carlão. E eu espero que essa CPI saia. A gente está a favor dela, claro. A gente sabe das dificuldades todas, mas estamos torcendo aqui para que toda a investigação necessária seja feita. Boa sorte. Muito obrigado, Edmilson. E voltamos a nos falar. Um grande abraço a todos vocês e aos ouvintes dos Bastidores do Poder. Ô, Ed,